Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos continuar falando a respeito do nosso tema, que é a oração. Nós vamos falar desse tema extremamente importante para a nossa jornada de fé e hoje vamos falar a respeito da oração de confissão. Antes, porém, de continuar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e todos os dias nós temos um encontro marcado aqui no YouTube. Nós oramos juntos todos os dias e eu quero contar com você até o final desse vídeo, onde nós estaremos fazendo essa oração. Fica comigo até o final e vamos orar juntos. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, o seguinte, abre aspas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fecha aspas. Eu quero agradecer a você por estar aqui comigo nesse dia. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, é só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo. A inscrição é gratuita. Você pode clicar no botão vermelho, clicar no sininho, selecionar a palavra todas para receber todas as notificações. E quero deixar aqui um especial agradecimento aos nossos membros, assinantes, apoiadores deste canal. Todo o conteúdo aqui é gratuito porque eles são patrocinados pelos assinantes, pelos ofertantes, também pelos anunciantes, e eu agradeço a todos por estarem aqui conosco. E também quero te dizer que lá na descrição do vídeo nós temos um link com todas as informações a respeito do nosso ministério. Quero incentivar você, depois do vídeo, dar uma passadinha lá, dar uma visitadinha no nosso link. Vamos entrar no assunto de hoje? Estamos falando a respeito da oração como confissão. O que é a oração de confissão? A oração de confissão é um ato de reconhecer e confessar os nossos pecados ao Senhor nosso Deus. A palavra de Deus, lá em Provérbios 28, versículo 13, está escrito, abre aspas, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Fecha aspas. Também lá na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, 16 e 17, nós lemos, abre aspas, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Nós percebemos aqui que a confissão dos pecados, ela é o bisturi cirúrgico do Espírito Santo de Deus para curar os nossos corações, para curar a nossa alma. O escritor de Provérbios, ele afirma que aquela pessoa que encobre a sua transgressão, ela jamais prosperará, mas quem confessa a transgressão e abandona aquela transgressão, essa pessoa alcançará a misericórdia de Deus. E esse texto de Provérbios, ele culmina com essa orientação do apóstolo Tiago a respeito da confissão. O texto, dentro do contexto, é o seguinte, ele diz, se tem alguém entre vós alegre, cante louvores. Tem alguém sofrendo? Faça oração. Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, unja essa pessoa com óleo e essa pessoa será curada. E em seguida ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. Existem pecados que são capazes de adoecer uma pessoa emocionalmente e, consequentemente, adoecer essa pessoa fisicamente. São as doenças intituladas psicossomáticas. A pessoa até vai no médico, o médico vasculha tudo, pede todos os exames, não encontra nada, porque essa enfermidade é uma enfermidade na alma da pessoa. E Jesus, ele tem um poder, meu irmão, minha irmã, de entrar lá na alma da pessoa, de curar a alma da pessoa. E essa alma curada, ela vai também distribuir saúde para todo o corpo físico. E o interessante desse texto de Tiago, que quando ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, antes ele fala a respeito dos presbíteros da igreja. Isso nos dá uma ideia que você não deve sair abrindo a tua vida para qualquer pessoa.
Você deve abrir a sua vida para o líder espiritual que fala ali na sua vida, a pessoa que cuida de você, pessoas maduras que vão ouvir a sua confissão e somente liberar o perdão, pessoas que não vão ficar julgando você. Então, o meu conselho é: não abra a sua vida para qualquer pessoa. Amém? Não abra a sua vida para uma pessoa que não tem condição de liberar perdão de Deus através do sangue de Cristo para a sua vida. Repetindo, meu irmão, minha irmã, a confissão de pecados é o bisturi cirúrgico do Espírito Santo de Deus para trazer cura para o nosso coração e para a nossa alma e, consequentemente, para o nosso corpo. A pessoa que resolve esconder o pecado dentro de si, ela está se destruindo, porque o pecado, ele é destrutivo. Nós precisamos ter alguém com quem a gente pode abrir a vida, abrir o coração, contar os pecados. Aquela pessoa ora por nós. Não quer dizer que aquela pessoa é perfeita, que ela não tem pecado nenhum. Não se trata disso. O apóstolo Tiago, ele já escreve assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Na verdade, ele está dizendo, a pessoa para quem você vai confessar pecado é igualzinho você, mas ela vai orar e Deus vai ouvir a oração dela e você vai sentir o alívio do perdão de Deus na sua vida de uma forma extraordinária. O pecado é o tipo de coisa que você precisa colocar para fora da sua vida. Como eu disse, ele é destrutivo. Guardar pecado é guardar destruição dentro de si. Você precisa, de uma forma ou de outra, colocar isso para fora da sua vida, confessando, jejuando. Você pode começar, talvez você tenha uma coisa muito difícil, você pode começar jejuando pela sua purificação espiritual e Deus vai conduzir a sua vida nesse sentido. Se você, porventura, cometeu algum pecado, e Deus sabe que todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós estamos sujeitos a cair, por isso Ele já deixou a saída, amém? Ele já deixou o escape para aqueles que eventualmente pecarem, que o pecado não pode ser uma constante na vida do crente. Aqueles que eventualmente pecarem, ele deixou a confissão de pecados como a válvula de escape para você receber o perdão de Deus e ser totalmente curado, arrancar aí a raiz do pecado. É Deus quem perdoa os pecados, amém? É Deus quem perdoa, mas nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para recebermos a oração de perdão, recebermos o perdão de Deus através da oração. Como eu já disse aqui, citando o apóstolo Tiago, a pessoa que vai orar por você, vai orar pelo seu perdão, ela está sujeita às mesmas paixões que você. Mas Deus é quem perdoa, não é aquela pessoa. Aquela pessoa, na verdade, ela é uma bênção na nossa vida, porque ali nós vamos exercitar a nossa humildade de chegar e abrir a nossa vida. Mas aquela pessoa é uma pessoa como nós. Ela está sujeita às mesmas paixões que nós. Ou seja, elas estão sujeitas até a caírem nos mesmos pecados. E quando ela cair, ela vai ter que confessar, fazer o mesmo que nós fizemos. Não existe não existe um atalho para isso, né? O perdão já está conquistado, Jesus já fez, já morreu na cruz, já liberou o sangue, está tudo pronto. Só falta confessar os pecados e fluirmos. Tem gente que está arrastando um defunto nas costas, se converteu, mas nunca abriu a sua vida, nunca confessou seus pecados, se converteu, mas está arrastando um defunto nas costas, peso da vida passada, situações da vida passada. Às vezes a vida presente não rompe, porque o peso da vida passada está retendo aquela pessoa, impedindo de caminhar. Mas quando nós confessamos e nós abandonamos, nós alcançamos a misericórdia. Isso, meu irmão, minha irmã, precisa ficar bem firmado dentro de você. É Deus quem perdoa. Quem perdoa é Deus. Homem nenhum tem o poder de perdoar o outro. Como o apóstolo Tiago disse, Elias pediu a Deus, não choveu, e pediu de novo e choveu. E ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. É muito importante você gravar isso aí na sua cabeça. Comece com o jejum. Pastor Cirilo, não tem coragem de abrir minha vida, não. Então comece jejuando, querido. Comece se humilhando perante Deus,
através do jejum, e você vai ver que durante esses jejuns de humilhação, que o próprio Espírito Santo vai te conduzir a uma situação em que você vai abrir a sua vida tranquilamente e, em nome de Jesus Cristo, você vai receber essa cura aí na sua alma. E também, se você for encontrar uma pessoa perfeita para abrir a sua vida, você não vai encontrar ninguém, na verdade, quando, repetindo, Tiago diz assim, Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. Era exatamente isso que Tiago estava dizendo, Então, a oração de confissão, ela precisa ser a primeira oração a ser feita em qualquer situação, em qualquer outra oração que você for fazer. Você tem que pedir o Espírito Santo para sondar o teu coração, para ver se ali no teu coração tem alguma coisa no contexto daquele problema que você pecou. Se você pecou, isso não é motivo para você parar de caminhar, isso não é motivo para você não orar, isso não é motivo para você deixar de prosseguir, isso é motivo para você entender a dinâmica da oração. Antes de eu fazer uma oração de petição, eu preciso que o Espírito Santo sonde meu coração para ver se antes eu não tenho que fazer uma oração de confissão. Amém? Não é isso que o Senhor diz? Até mesmo quando nós vamos levar uma oferta no altar e nós sabemos que existe uma demanda no mundo espiritual, nós não precisamos primeiro ir lá e consertar aquela demanda para que Deus aceite a nossa oferta? Da mesma forma, nós precisamos, através do jejum, através da oração, adquirir o hábito de abrir a nossa vida, principalmente com aquelas pessoas que nos discipulam, aquelas pessoas que cuidam de nós. Nós precisamos entender que o coração limpo é que vai possibilitar a nossa intimidade com o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 8, abre aspas, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, fecha aspas. O coração limpo, ele é um requisito fundamental para uma vida de intimidade com Deus. Mas, por favor, me escute com atenção. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, exigir de você, nessa questão de confissão de pecado, eu estou te exigindo que você permaneça na palavra de Deus. A palavra de Deus, lá em Tiago, diz que devemos buscar os presbíteros da igreja, no sentido que você não vai abrir a sua vida para qualquer pessoa. Tá ok? Eu já falei, já repeti, estou falando pela terceira vez. Você precisa abrir a sua vida para a sua liderança na igreja, aquela liderança que você confia, que Deus colocou sobre a sua vida. Ela está ali para isso, para te abençoar, para orar por você. Não abra a sua vida para qualquer pessoa linguaruda, tagarela, leve trás. Não abra a sua vida para qualquer pessoa. Principalmente, não abra a sua vida para pessoas que fazem parte do conflito que você está vivendo dentro de você. Não abra, não faça isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Certa vez eu fui duramente criticado porque eu estava conversando ali numa roda de ministros. A gente estava conversando a respeito de traição no casamento. E aí me perguntaram se eu era a favor ou não de que o marido ou a esposa, no caso que traiu, confessasse a traição para o seu cônjuge. E a minha orientação foi muito simples. Eu disse, 2 pontos. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo isso na minha Bíblia. A minha Bíblia diz que as pessoas precisam confessar os seus pecados aos presbíteros, aos líderes da igreja. Eu não vi em minha Bíblia nenhum versículo que diz que o marido tem que confessar o pecado para a mulher e vice-versa a mulher para o marido. A minha Bíblia diz que tem que confessar para os presbíteros da igreja. Agora, é claro que os presbíteros da igreja eles vão encontrar um momento de trazer tudo aquilo à luz dentro do casamento. Com sabedoria, como uma terceira pessoa. Isso tem que ser feito para a pessoa que cuida de você, meu irmão. Essa confissão ela tem que ser feita para aquela pessoa que cuida de você, meu irmão, que cuida de você, minha irmã. Embora eu e minha esposa, nós não temos segredos. Foi uma decisão que nós tomamos. Nós não temos entre nós qualquer segredo, nenhum segredo. Amém? Ela conhece toda a minha vida. Ela conhece toda a minha vida. E isso não é uma opção na minha vida. Nós colocamos isso como regra na nossa vida. Mas eu não posso passar as minhas opções pessoais como conselho bíblico.
entende? Bíblia é Bíblia. E ali naquela roda de conversa, e ali eu deixei bem clara a minha opinião, eu acho que sim, o marido ele tem que conversar com a sua mulher e a mulher com o marido. Mas antes tem que procurar os presbíteros da igreja, tem que falar com a liderança da igreja. Tem que confessar o pecado, sabe para quê? Para tirar o veneno daquela situação. Porque depois que o pecado é confessado, os presbíteros da igreja, eles irão liberar o perdão, aí tira o veneno dessa serpente, tira o veneno desse demônio, repreende os demônios são expulsos. Isso significa que quando aquele marido ou aquela mulher for abrir ali com o seu cônjuge, ele já vai estar falando de uma cobra sem dente, de uma cobra sem veneno, entendeu? A facilidade para um conserto vai ser muito maior. Agora, eu repito, a pessoa que já vai de cara, com veneno e tudo, abrir a sua vida com aquela pessoa que faz parte do seu conflito, ela está correndo um grande risco e eu não vejo orientação na minha Bíblia para isso. Importante que nós precisamos entender é que todo pecado atrai demônios. Os demônios, eles se alimentam dos pecados, né? Eles se alimentam da prática dos pecados nos seres humanos, principalmente também nos animais, porque os demônios eles são seres incorpóreos, eles não têm corpo, mas eles têm vontade, têm desejos, eles gostam de prostituição, eles gostam de adultério, eles gostam de fornicação, gostam de maconha, gostam de cocaína, gostam de uma cervejinha exagerada, eles gostam de um vinhozinho exagerado. Demônio, ele gosta das coisas que os seres humanos gostam, mas eles não conseguem se satisfazerem se não for através dos seres humanos. Por isso que quando alguém eventualmente peca, ela foi primeiro tentada pelo diabo e ela caiu na tentação. Ela engage, né? Ela entrou naquela tentação, aí ela cometeu o pecado, logo em seguida ela se sente péssima. Sabe por quê? Porque o demônio já comeu, já passou a mão na boca, já vazou e largou você ali com a mazela do seu pecado. Mas bendito seja o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? Glória a Deus. O sangue de Cristo, ele quebra todo o poder do pecado, todo o vínculo demoníaco é quebrado no momento em que o pecado é confessado. O Senhor é glorificado ali nessa humildade da confissão de pecados. A confissão de pecados, ela retira o efeito do veneno. A confissão de pecados, ela arranca, né? Ela é um antídoto contra o veneno de Satanás, contra o veneno do pecado na carne, na alma e no espírito do homem. A minha orientação é simples. Para você que precisa abrir a sua vida, para você que precisa confessar o seu pecado, a minha orientação, já vou repetir ela pela 4ª vez, biblicamente falando, né? Chame os presbíteros da sua igreja. Abra a sua vida e não mude de igreja. Mude de vida. Mude de atitude. Não mude de igreja. Ah, mas o que eles vão pensar de mim? Vão pensar exatamente aquilo que você é, ué, né? Ou você vai manter as aparências? Você vai preferir manter as aparências do que ganhar o céu, do que ganhar a paz, do que ganhar a restauração, a prosperidade? Meu irmão, né? Tem um ditado aí que diz, pagando bem, que mal tem. Está escrito lá em Provérbios, quem cobre a transgressão não vai prosperar, mas quem confessa e abandona vai prosperar, vai alcançar a misericórdia. Então, meu irmão, compra um óleo de peroba, passa na cara, procura seu pastor. Desculpa a maneira de falar, só para descontrair, que esse assunto é muito tenso, né? Isso aqui é um assunto muito tenso. Mas eu decidi, ao vir aqui para a internet, trazer a verdade para você. Trazer a verdade bíblica que vai mudar a sua vida. Porque tem a mensagem falsa e a mensagem verdadeira. Qual a diferença entre uma e outra? Porque a mensagem falsa, ela é nice, ela é bonitinha, é fofinha, fluffy, mas ela não produz resultado. Ela é só entretenimento gospel para manter você alegre mais um dia. Mas a mensagem verdadeira, ela é afiada, ela é cortante, quando corta dói, incomoda, mas ela dá resultado. Quando vem a cura, quando vem o resultado, você vai dizer que foi bom passar pela aflição, foi bom abrir a vida, se humilhar, porque Deus fez ali uma nova história na sua vida para a glória dele. Escreve para mim aí nos comentários. Confessar pecados é o primeiro passo para a cura espiritual.
Confessar pecados é o primeiro passo para a cura espiritual. Escreve, por favor. Confessar pecados é o primeiro passo para a cura espiritual. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, clica no botão vermelho, a inscrição é gratuita. Clica no botão vermelho, no sininho e na palavra todas. Vamos continuar aqui para o segundo ponto. O rei Davi, ele é um excelente exemplo, né? Davi, ele pecou, ele adulterou. E após pecar, após adulterar, ele clamou a Deus. Lá no Salmo 51, ele clama ao Senhor dizendo o seguinte, abre aspas, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Fecha aspas. Olha só, a consequência de um coração puro, o nosso Senhor Jesus disse, Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, consequência de um coração puro é intimidade com Deus. Quando o rei Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, porque a intimidade com Deus gera dentro de nós um espírito inabalável. Amém, querido? Então, associa a oração de confissão com o jejum. Nós falamos a respeito de jejum na série anterior. Se você não viu, vai lá, escuta de novo, que vale a pena, porque eu estou aqui combinando as armas. Nós estamos falando de oração, de jejum e de oração. Falamos primeiro a respeito de jejum por 21 dias. Vai lá na playlist do jejum, escuta tudo. E agora estamos falando por 7 dias a respeito da oração para combinarmos essas armas. Então, a oração de confissão de pecados, ela precisa ser combinada com o jejum. O jejum vai te ajudar a ter coragem para confessar, e o jejum, depois da confissão, você vai usar ele como um bálsamo de cura, amém? Na tua alma. O jejum, ele é poderoso antes, durante e depois da confissão de pecados. Irmãos, como eu disse agora há pouco, isso é doutrina séria, isso funciona, isso não é para passar pano para pecador. Isso aqui é para preparar homens e mulheres para viverem no céu. Amém, queridos? Amém? Toma posse disso. Esse mundo vai acabar, tudo isso aqui vai acabar. Tem que aceitar Jesus, tem que entregar a vida para Jesus, tem que ser batizado nas águas, batizado no Espírito Santo e tem que abrir a vida, tem que deixar o velho homem ir embora. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então senta o pau, já corta essa corrente, já corta esse link com o passado, essa coisa que está te incomodando aí, vai lá, confessa, deixa tudo embora em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que atraiu o demônio na sua vida não vai atrair mais. E assim como no passado você usou os membros do seu corpo como instrumento de pecado para o pecado, você agora vai usar os membros do teu corpo como instrumento de justiça para a justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Então não deixe de fazer o jejum antes, durante e depois da confissão, porque o jejum ele vai ajudar a quebrantar a sua carne e com isso quebrantar a sua alma, quebrantar o seu espírito, para que o seu espírito aceite o perdão. Tem gente que não tem dificuldade de aceitar o perdão. Você precisa aceitar o perdão, o jejum ajuda nisso. Escreve para mim nos comentários, como Davi, devo abrir o meu coração. Como Davi, devo abrir o meu coração. E não se engane, já deve ter gente aqui falando, mas Davi confessou seu pecado a Deus, mas fez isso através do profeta Natan. Davi, na verdade, estava tentando encobrir o seu pecado. E ele estava tentando isso com muita força. Ele chegou a expor o marido de Betseba, né, para que ele fosse morto, para tentar encobrir a transgressão. Davi não estava caçando confessar pecado. Embora Deus estivesse vendo tudo aquilo, Davi estava tentando ocultar o seu pecado, até que Deus enviou o profeta Natan até Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Você pode ir lá e ler todo o capítulo. Eu vou ler só um versículo 13 para você. Abre aspas. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Fecha aspas. Pegou aí a chave? Davi confessou o pecado a Deus, mas fez isso através do profeta Natan. Deus perdoou o rei Davi, mas fez isso através de uma palavra profética do profeta Natan. Pegou a chave aí, queridos? E para finalizar, terceiro e último ponto é como aplicar isso na nossa vida diária, né?
Lá em Romanos 8, 26 está escrito, abre aspas, e o Espírito também nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Fecha aspas. A oração da confissão, ela deve ser uma prática constante, não apenas em momentos de crise. Nós não podemos ficar esperando a crise chegar. Amém? Escreve para mim nos comentários assim, o Espírito Santo é o meu assistente na oração de confissão. O Espírito Santo é o meu assistente na oração de confissão. Se tem uma coisa que o Espírito Santo não vai fazer por você é confessar pecado por você, mas ele vai te fortalecer. E aí aqui para os irmãos já mais maduros, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 14, ele diz que o que devemos fazer? Devemos orar com a mente e orar também com o Espírito. Se tem um pecado incomodando a sua vida, vai orando em línguas a respeito desse pecado. Entra diante de Deus a respeito desse pecado, libera o xarabacantas aí em cima desse incômodo que o pecado está causando, vai para o jejum, vai para a confissão, você vai ver que você vai sair dessa situação vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Então é isso aí, queridos irmãos e irmãs preciosos, meus companheiros aqui no YouTube, né? Companheiros das séries aqui no YouTube. A oração de confissão é um instrumento poderoso para nos manter no relacionamento de intimidade com Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, no versículo 7, abre aspas, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fecha aspas. Você viu aqui, não sei se você ainda lembra do português na escola, o se é uma condicional, correto? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se porém, amém, queridos? O que acontece se porém? Vamos inverter o versículo. Se porém não andarmos na luz, continuarmos nas trevas, né? Nós vamos manter comunhão uns com os outros? Ou vai ficar pulando de igreja, pulando de galho em galho, achando que ninguém presta para ter um relacionamento com você? Será que o problema realmente está nas pessoas? Será que o problema não está em você? Né? Se, porém, continuarmos nas trevas, será que a gente vai conseguir manter comunhão com as pessoas por muito tempo? Ou só vamos ter comunhão com as pessoas até elas descobrirem quem nós realmente somos? Né? E o sangue de Jesus, que já está disponível. O sangue de Jesus já está disponível para purificar o pecado. Mas será que o sangue de Cristo purifica pecado não confessado? Fica aí a pergunta para você responder. E de uma forma simples, eu te encorajo a abrir a sua vida. Ouça de novo esse conteúdo para você ter certeza que entendeu tudo que eu disse, né? Porque muitas vezes a gente não escuta aquilo que é falado. Nós escutamos somente aquilo que nós queremos ouvir, não é verdade? Escreve aí para mim nos comentários. A confissão é a chave para uma vida em plena comunhão com Deus. A confissão é a chave para uma vida em plena comunhão com Deus. E agora vamos orar? Vamos falar com o Pai Celestial? Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui juntos, reunidos, nessa congregação linda, essa congregação tremenda, essas pessoas famintas e sedentas pela verdade da Tua palavra. A Tua palavra diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, e nós estamos aqui na Tua presença. Deus, ajuda-nos, Pai, a seguir os Teus caminhos. Senhor, nos ajude a seguir o Senhor, mesmo nos momentos difíceis da vida, Senhor. Senhor, nós te pedimos por aqueles que estão sofrendo agora, esse martírio emocional, esse martírio espiritual, causado pelo pecado, causado pelas culpas antigas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, dá força ao teu filho, dá força à tua filha para abrir a vida, para confessar, para usar o remédio, para usar o antídoto, Senhor, que o Senhor deixou para nós, que o Senhor deixou essa ordenança, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo,
Confissão de pecados não é uma doutrina católica, é uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica, Senhor. Senhor, abre o coração, abre o entendimento dos teus filhos para entender a importância desta doutrina no crescimento espiritual, em toda a vida espiritual. E nós colocamos também, Senhor, as pessoas que estão sofrendo com doenças psicossomáticas, doenças fruto de emoções quebradas, depressão, Senhor, batalhas de toda a sorte na mente. A tua palavra nos afirma, meu Deus, lá no Salmo 147:3, que o Senhor é quem cura aquelas pessoas de coração quebrantado. O Senhor liga as feridas, o Senhor sara as suas feridas. Vem com cura, vem com libertação, Senhor. Libertação de pecados, libertação de pessoas que estão presas nos pecados, fruto da carne. Leva-os ao caminho da confissão, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu amarro agora todo espírito maligno que tomou lugar, ó Deus, nessa atitude de pecado na vida do meu irmão, da minha irmã, e ordeno solta em nome de Jesus Cristo. Pai, nós pedimos também por aqueles que estão desempregados, por aqueles, ó Deus, que às vezes estão desempregados porque foram mandados embora, porque deram lugar ali no momento de discussão ao pecado da ira, ao pecado da indignação, da língua grande demais, que se intrometeu ali na empresa em assuntos que não eram para ele e para ela. E por causa disso acabaram perdendo o emprego e até hoje, meu Deus, não confessou esse pecado. Está desempregado porque foi desempregado por causa de uma atitude pecaminosa, mas até hoje não admitiu, meu Deus, a sua culpa. Essa pessoa que se colocou ali, às vezes até de forma justa, mas se colocou fora do seu lugar, fora da sua área de atuação. E por causa disso perdeu o emprego, ficou desempregada. Senhor, tem misericórdia, abre os olhos espirituais do meu irmão, para que confesse o pecado, para que alcance a misericórdia, porque aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. A tua palavra diz, Senhor, lá em Filipenses 4:19, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. O Senhor nos supre, ensina-nos, Espírito Santo, guia-nos, fala conosco o que nós precisamos consertar em nossa vida, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus, como diz lá em Provérbios. Pai Santo, esse marido, essa esposa, esse filho, esse pai, essa mãe, estão vivendo agora dificuldades familiares, porque pecados foram cometidos e não foram confessados. Pecados da ira, da maledicência, pecados da desobediência, da rebeldia. Senhor Deus, pecados da insubmissão, pecado do desamor, Deus, do marido para com a sua esposa. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, traz convicção de pecado sobre a nossa vida através desta oração, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, ó Deus, ter a liberdade de procurar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, os presbíteros da igreja, mas aqueles pecados mais leves, que o marido converse com a sua esposa, que a esposa converse com o seu marido, que o pai converse com o filho, que o filho converse com o pai. Senhor, quão difícil é para um pai pedir perdão para Deus, confessar um pecado a Deus, Senhor. Como difícil, porque nós achamos que tudo que nós fazemos com os nossos filhos está correto e nem sempre está. Deus, Espírito Santo, nos ajude a criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e não nos nossos caminhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós estendemos então, Pai, essa oração às pessoas que estão passando pelos problemas de família e pedimos a tua restauração dos indivíduos, porque o Senhor não restaura casamento. O Senhor restaura o marido, restaura a mulher e em seguida o Senhor pede para ele e para ela entregarem para ti, meu Deus, um casamento bíblico. Abençoa, meu Deus, esse casal, em nome de Jesus Cristo, com restauração para a glória do teu santo nome. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós também oramos pelos nossos progenitores. Senhor, eu oro pelos meus irmãos carnais, pela minha mãe, a dona Ana, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Abençoa minha família com salvação, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pelos meus filhos, pela minha esposa, a pastora Dalila. Oro, Senhor, pelo Azaf, pela Ali. Oro, Senhor, pela Vitória e pelo Davi. Meu Deus, eu repreendo toda a maldição da minha casa,
a casa que veio antes de mim e a casa que está depois de mim. Em nome de Jesus Cristo, eu sou o fator de bênção na minha casa. E daqui ninguém passa, nem para cima nem para baixo. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo demônio na minha casa, todo demônio na casa dos meus pais, todo demônio na casa dos meus parentes. Em nome de Jesus Cristo, pegue as suas coisas e vai embora, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, vai soltando agora. Solta a mente, solta o espírito, solta o físico, solta as bênçãos materiais. Em nome de Jesus Cristo, eu te dou uma ordem. Solta a minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai soltando agora. Vai saindo agora. Sai do corpo, sai das coisas, sai dos pontos de contato. Em nome de Jesus Cristo, todo pecado que foi cometido, que atraiu demônios, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, que o pecado seja confessado e o perdão, o sangue de Cristo, seja liberado agora, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Queridos, pecados leves, coisas que não são particulares da sua vida, você pode confessar até aqui nos comentários. E você que ler um comentário que é uma confissão de pecados, você tem a liberdade de clicar em responder e dizer para essa pessoa: eu libero o perdão de Jesus Cristo, perdão de Deus sobre a sua vida, e declaro que a partir desse momento, nesta área, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Deus te abençoe e até o próximo conteúdo, se Deus quiser.